Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, estaremos preparando o nosso estudo 15 da revista A Sentinela. Fortaleça sua confiança na organização de Jeová. Estaremos fazendo apenas a base de perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero de coração que esteja tudo bem com você e com sua família. Já se inscreva no canal e ative o sino caso você não seja inscrito. E no final, deixe o seu like para que assim você possa estar ajudando o canal, ok? Então vamos agora preparar o nosso estudo número 15. Fortaleça sua confiança na organização de Jeová. O texto base de nossa consideração é o livro de Hebreus, capítulo 13, o versículo 7. Lembrem-se dos que exercem liderança entre vocês, os que lhes falaram a palavra de Deus. E qual vai ser o objetivo desse estudo? Ver o que precisamos fazer para sempre respeitar a organização de Jeová e confiar nela. Então, vamos iniciar fazendo a pergunta e obtendo as respostas. A primeira pergunta, iniciando. Como o povo de Jeová estava organizado no primeiro século? Quando a congregação do primeiro século foi formada, foi designado anciãos para liderar e dar orientação. E em Jerusalém, grupo formado por apóstolos e anciãos tomavam decisões e depois era enviada aos irmãos. E isso ajudava a fortalecer a fé. O que Jeová tem feito desde 1919 para dar orientação e alimento espiritual ao seu povo? Então Jesus ele tem usado um pequeno grupo de homens ungidos para organizar o trabalho de pregação e dar alimento espiritual aos seus seguidores. Parte A, por que é bom ser um povo organizado? Porque sem organização seria impossível fazer o trabalho que Jesus deixou. Provavelmente, alguns lugares seria trabalhado demais e outros de menos. Então, assim, Jesus organizou o seu povo no passado, ele continua fazendo hoje. Parte B. O que vamos ver neste estudo? Neste estudo, vamos ver o exemplo que Jesus deixou e como nossa organização segue o exemplo dele. Também vamos ver como podemos mostrar que respeitamos a organização de Jeová e confiamos nela. Como a organização segue o exemplo de Jesus? Pois assim como Jesus aprendeu o que fazer e dizer com seu Pai, assim a organização de Jeová faz. Usa a palavra de Deus para ensinar o certo e o errado. Dessa forma, fazemos o que agrada o Pai. Como o estudo da Bíblia pode nos ajudar? Pode nos ajudar a ter confiança naquilo que a organização ensina, pois quando comparamos com a palavra de Deus, percebemos que ensinam exatamente o que a palavra de Deus ordena. Qual era a mensagem de Jesus e como a organização de Jeová segue o exemplo dele? Jesus ele pregava as boas novas do reino e, além de pregar, ele ensinava. E a organização de Jeová faz exatamente isso. Eles pregam e ensinam outros como fazer também. Que privilégio nós temos de falar sobre o reino de Deus a outros. E nós hoje mostramos o quanto valorizamos esse privilégio por aproveitar qualquer oportunidade para pregar. Como a organização destaca ao nome de Deus? Assim como Jesus que tornou o nome de Deus conhecido, a organização de Jeová tem feito de tudo para ajudar as pessoas a conhecer o nome de Deus. E fazem isso por colocar o nome de Deus onde originalmente elas apareciam. O que podemos aprender do que disse uma mulher em Mianmar? Podemos aprender que ainda existem muitas pessoas que precisam conhecer o nome de Deus, assim como aconteceu com uma mulher que só conheceu o nome de Deus aos 67 anos de idade.
Como os anciãos mostram que confiam na organização de Jeová? Por aplicar as orientações que recebem por meio de cartas sobre como fazer as partes e como ajudar as ovelhas de Jesus. Quando seguem as instruções que recebem, os irmãos se sentem amados e bem cuidados. Pergunta parte A. Por que devemos cooperar com os irmãos que exercem a liderança na organização? Porque assim vai ser mais fácil para os irmãos, para os anciãos, tomar a liderança na congregação. Então, seguindo a orientação da palavra de Deus, precisamos ser submissos e obedientes. Parte B. Por que devemos nos concentrar nas qualidades desses irmãos? Porque se nos concentrarmos nos seus defeitos, estaremos prejudicando o trabalho que eles fazem e ajudando aqueles que gostam de falar mal da organização. Como os inimigos de Deus tentam manchar a reputação da organização de Jeová? Eles tentam fazer que as coisas boas da organização pareçam ruins. A palavra de Deus ensina que precisamos ser limpos em sentido físico, espiritual e moral. Quando isso não acontece e a pessoa erra e não se arrepende, são desassociadas. Então, se aproveitando disso, os opositores dizem que não amamos as pessoas, somos críticos e duros. Quem está por trás das mentiras sobre a organização? Satanás, o diabo, pois ele é o pai da mentira, e ele usa pessoas para espalhar histórias falsas sobre a organização de Jeová. O que os líderes religiosos fizeram contra Jesus e seus seguidores? Os líderes religiosos falavam que Jesus expulsava demônios por meio do governante dos demônios. O acusaram de insultar a Jeová e convenceram o povo a exigir a morte dele. E atiçaram os povos das nações para atacar os discípulos de Cristo. O que devemos lembrar se escutarmos mentiras sobre a organização de Jeová? Devemos nos lembrar de como os inimigos de Deus trataram Jesus e seus discípulos. E hoje é igual. As pessoas perseguem e falam mal do povo de Deus. E nunca devemos nos esquecer que Satanás sempre estará por trás de tudo isso. O que devemos fazer para rejeitar histórias falsas? Não podemos prestar atenção à história falsa e precisamos rejeitar as histórias que violam o que é santo. Nós apenas escutamos as palavras benéficas da verdade. Como podemos mostrar que confiamos na organização de Jeová? Por imitar o exemplo de Jesus, ajudar outros na congregação a ter respeito pela organização de Jeová e confiar nela, e devemos servir a Jeová lealmente, colaborando com a organização. Perguntas de recapitulação. De que maneiras o povo de Deus imita a Jesus? Jesus ele aprendeu com seu pai a fazer e o que dizer. Jesus pregava as boas novas do reino de Deus e Jesus ensinou a outros o nome de Deus. E é exatamente isso que a organização de Jeová faz. Segue o exemplo de Cristo, auxilia na pregação das boas novas e divulga o nome de Jeová. Como mostramos que respeitamos a organização de Jeová e confiamos nela? Por ser submissos àqueles que tomam a dianteira, aplicar as orientações do escravo, falar bem da organização de Jeová e não dar ouvido àqueles que só falam mentiras. O que devemos fazer se ouvirmos histórias falsas? Não devemos dar atenção, pois sabemos que por trás dessas informações está Satanás e seus agentes que só querem desviar os servos de Deus. Devemos sim meditar na palavra de Deus e confiar sempre na organização de Jeová. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo e espero que possa ter sido de ajuda para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.